apresentação e cumprimento também o professor José Eduardo Franco, coordenador do Círculo da História, e o professor Drummond Braga, que é o diretor deste ciclo sobre histórias globais de Portugal. Hoje temos uma sessão bastante diferente e sobre a qual eu tenho muita curiosidade. Primeiro vamos tratar de ciência, que é uma matéria muito importante, sobre uma perspectiva da história, a história da ciência de Portugal, e depois por uma pessoa que é um grande comunicador, cientista, professor de ciência da Universidade de Coimbra, que eu leio muito, mas nunca ouvi. E tem fama de ser um excelente professor, uma grande capacidade de comunicação oral, e, portanto, vai ser certamente esse tipo de uma sessão muito rica. Muito obrigado ao professor Carlos Filhais por vir a esta casa, por deslocar de Coimbra a Lisboa para nos falar e por ter vencido a adversidade de comprar bilhete de comboio neste tempo incerto dos nossos transportes ferroviários. A ciência não resolve tudo, nomeadamente as greves. Mas cá está, é o que é preciso. E passo então a palavra ao professor Paulo Drummond Braga para apresentar o orador e a sessão. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Senhor Presidente da Sociedade Histórica da Independência, Sr. Professor Carlos Filhais, minhas senhoras e meus senhores, é com muito gosto que nós hoje vamos ouvir falar o Sr. Professor Carlos Filhais. Esta é a terceira sessão destes nossos encontros de conferências globais e, na qualidade de organizador deste ciclo de seminários, cumpre-me apresentar muito brevemente o nosso conferencista de hoje, que é professor catedrático jubilar da Universidade de Coimbra, doutorou-se em Física Teórica na Universidade de Frankfurt am Main e fez toda a sua carreira académica na Universidade de Coimbra, onde, entre outras funções, foi diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e criou o Centro de Ciência Viva Rómulo. É também um divulgador de temas de ciência, um grande comunicador. Poderia indicar alguns da sua produção bibliográfica e escolhi um livro que acho que pelo título diz muito sobre o autor, o título é Física Divertida e, portanto, penso que diz tudo. O Sr. Professor Carlos Filhais também é o coautor de um livro recente intitulado Apanhados pelo Vírus e que tem a ver com a realidade que todos nós sabemos qual é, que foi a da Covid-19. Também foi um dos coordenadores da História Global de Portugal, publicada em 2020. Portanto, é uma pessoa com múltiplos interesses, com uma grande capacidade de comunicação e é com muito gosto que nós vamos ouvir hoje então falar sobre a história global da ciência em Portugal. Muito obrigado. Muito boa tarde. O prazer é meu. Agradeço as simpaticíssimas palavras do Dr. Ribeiro Castro e também a apresentação do Dr. Drummond Braga. Eu nunca estive aqui dentro deste palácio e não se pode deixar de ficar impressionado pela história. Eu entrei dentro da história, sou físico, não é? Ninguém é perfeito e portanto eu tenho esta condição de fabrico, que tem essa deficiência de fabrico. Mas, a certa altura, precisamente à frente da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, eu entrei na história de uma maneira que me marcou muito e a partir daí não tenho deixado de visitar, digamos, a história e a tentativa que eu vou fazer hoje perante vós é fazer uma visita de longa duração à história de Portugal e estou no sítio adequado para isso, um sítio marcante da história de Portugal, enfatizando naturalmente a minha condição de cientista. Portanto, eu vou tentar contar uma história da ciência em Portugal
A palavra global justifica-se plenamente porque faz parte do ciclo. Se não tivesse lá o global, não estaria aqui. Mas, mais do que isso, a ciência é por sua própria natureza global. A ciência precisa, faz à escala do planeta. Há uma comunidade internacional, não existe ciência portuguesa e ciência espanhola. Quer dizer, há ciência feita por portugueses e ciência feita por espanhóis, mas a ciência, o método científico, é partilhado e faz em comunidade. A figura que eu escolhi para o frontispício é de Pedro Nunes, embora haja aqui uma dificuldade, é que ninguém sabe ao certo qual é o rosto do Pedro Nunes. E, portanto, é talvez a figura maior da nossa história da ciência, mas não há nenhum retrato autêntico, ou que se reconheça autêntico dele. Mas este retrato que aqui tenho, que é posterior, inventado, mas tem a particularidade de agarrar o globo. E, portanto, acho que é muito sugestivo. Tal como ele está a agarrar o globo, eu vou tentar agarrar a história global, mas, como é evidente, não tenho a temeridade de vos contar a história global. Está por fazer a história das relações da ciência portuguesa com a ciência internacional, portugueses estrangeiros aqui, a recepção aqui das grandes teorias de ciência, tudo isso está em larga medida por fazer. Por isso eu chamo uma história global. Vou salientar os períodos de luz. Ou melhor, dois principais períodos de luz, porque o terceiro estamos ainda a viver, de algum modo. Nós não temos a distância suficiente para dizer que é de luz, mas a ciência está neste momento pujante que nunca esteve, no sentido em que há mais cientistas que jamais houve, em todas as áreas da ciência, estão todas cobertas. E isso mudou a partir de 25 de abril de 74, mais ainda com a entrada na União Europeia em 1986. Eu vou dizer muito pouco sobre a época contemporânea, vou deixar para o fim. Mas vou então enfatizar dois períodos. Os descobrimentos, que é uma palavra agora que parece que querem banir, e por isso mesmo eu gosto de provocar e pensam estar sozinho. e já vou explicar porque é que queremos dizer descobrimentos. E destaco aí uma data que é depois das grandes viagens marítimas, mas que é fundamental na história da ciência portuguesa e do mundo, porque é a publicação em Goa dos Colóquios de Simples, do Garcia Dorca, em 1563, antes da perda da independência. E destaco também o período do Iluminismo, portanto, o tempo do Marquês de Pombal, e a data que eu escolhi é a data da reforma pombalina da Universidade de Coimbra, da qual passaram 250 anos no ano passado. Isto não quer dizer que não pudesse contar histórias antes, no meio e também depois, e tentar até perceber porque é que esses períodos foram mais apagados. Aliás, eu vou começar por um período anterior, que é o período da Idade Média, em que aparece uma instituição que foi fundamental ao longo de todo o tempo posterior, tão fundamental que ainda hoje aí está, que é a Universidade. E um dos universitários portugueses mais conhecidos veio a ser Papa, sob o nome de João XXI. Portanto, ele é do século XIII, que é a altura do chamado Renascimento medieval. Tem uma obra numerosa, tão numerosa que não sabe bem qual é a parte dele, qual é a parte do outro. É tão grande que se pensa que haja de vários Pedros Hispanos. É muito difícil que todos aqueles manuscritos sejam dele, mas ele estudou em Paris, na Universidade de Paris, onde foi companheiro de São Tomás de Aquino. Estão a ver, estava em boa companhia. E tem fama não, isso terá certeza disso, ele foi um médico famoso no seu tempo, além de ter sido um grande logicista.
autor de um livro famoso de lógica. A instituição universitária, está aqui um mapa de universidades medievais, começa em Bolonha, em 1088, mãe de todas as universidades, mas rapidamente se espalha para o norte da Europa, Oxford, Paris, Modena, está aqui a lista, com os anos de fundação. Coimbra está num lugar muito bom. A minha universidade está a avaliar aqui, pela lista tirada da Wikipédia, nos 12 primeiros. 1290 é a data do documento do rei Dom Dinis, que comemoramos todos os anos, no dia 1 de março. De algum modo, a ciência já aqui estava, mas não era ainda a ciência moderna. A ciência moderna só vai aparecer no mundo, associamos à ciência moderna os nomes de Galileu, de Newton, só vai aparecer no mundo depois da expansão marítima europeia. De algum modo, a expansão marítima europeia foi um prelúdio, foi um prelúdio da revolução, chamada Revolução Científica, a altura em que foi criado o método científico, que tantas e boas provas têm dado, e não está suficientemente enfatizado na literatura internacional o papel que a expansão marítima, começada por Portugal, teve. De modo que eu faço questão de, depois de passar aqui uma imagem da minha universidade, de falar dos descobrimentos portugueses. O espírito da Revolução Científica, quer dizer, o valor da observação, da experimentação, do raciocínio lógico, estavam já aqui todos presentes. E, portanto, faltava misturar isso melhor e fazer uma utilização sistemática. Mas, de algum modo, esses valores começaram, digamos, com todo este percurso, que é um percurso que alguns chamam de primeira globalização. Cá está, ao falar de história global, temos de salientar o papel que Portugal teve neste período, a começar, de facto, no 1407, 1419 na Madeira, mas depois, talvez, terminando, se quisermos, 1543, com a chegada dos primeiros europeus por mar ao Japão. E, de facto, este período, entre o século XV e o século XVI, é um período extraordinário, não apenas da história portuguesa, mas da história mundial. E, enfim, é conhecido o papel do Infante Henrique aqui. Durante o período da sua vida, toda, digamos, a costa ocidental de África foi percorrida, e a partir da morte dele, o resto foi-se percorrendo até ao Cabo da Boa Esperança. E estes são períodos, são tempo de descoberta. E a descoberta pressupõe, lá está, a observação. Como disse Pedro Nunes, novas terras, novos céus, porque abaixo do Equador os céus eram diferentes. E, portanto, a globalização tem também este aspecto de mudar o céu. E o Pedro Nunes usou até o facto de qualquer sítio se poder ver o céu para criar uma nova disciplina, que é uma disciplina de navegação, digamos, baseada nos astros. Ele, de algum modo, matematizou a superfície do globo, criando os fundamentos para que mais tarde aparecessem grandes cartógrafos. Há dois elementos que são fundamentais nesta epopeia dos descobrimentos. Isso foi feito, digamos, não cientificamente, não foi planeado em nenhum estirador, mas por tentativa, que era o método que se usava antes de estar criado, digamos, o método que hoje designamos por científico. Em primeiro lugar, as embarcações foram sendo aperfeiçoadas para poder ter viagens de longo curso. A caravela que Vasco da Gama usa para ir para a Índia é o resultado de, digamos, uma aprendizagem sucessiva. Foi-se aprendendo com os erros, que é uma marca da ciência, a aprendizagem com os erros. Por outro lado, para a navegação, para a orientação, não se podia ainda, demorou muito tempo até o século XVIII,
saber a longitude, mas podia-se saber a latitude de um modo simples, vendo a altura dos astros, em particular de dia o Sol e à noite a estrela polar. E havia maneiras de relacionar a leitura feita num instrumento como o astrolábio, que os portugueses adaptaram, já existia muito antigo, os gregos, passou pelos árabes, mas os portugueses adaptaram para uso em mar, tornaram um instrumento robusto, suficientemente robusto e simples, para poder ser usado por aquilo que Camões chamou rudes marinheiros, e através dessas leituras era possível, por meio de tabelas, saber se estava mais acima ou mais abaixo, relativamente ao Equador. As tabelas foram feitas as tabelas usadas por Vasco da Gama tinham sido acabadas de fazer e publicadas em Leiria por estes dois judeus, Abrão Zacuto, e estou aqui muito próximo de um sítio que é da memória judaica. E eu acho que é emblemático este mapa, chamado pelo Infante Cantino, que estava aqui num sítio muito perto, que é a chamada Casa da Índia, e que não existe o original, mas há uma cópia feita por um espião italiano, que está guardada em Itália. Não há original por causa do terremoto, de 1755. E isto é notável que em 1502 os portugueses tivessem, naquilo que era uma espécie de sala de comando das operações do descobrimento, tivessem esta representação do mundo em que veem a latitude não está mal, aliás estão indicados ali algumas linhas que marcam a latitude, mas a longitude tem algumas deficiências, como é normal para a época. Mas está aqui a África toda e está a América em 3 partes. Está uma das mais antigas, é o Labrador, Terra Nova, lá em cima. Tem as Antilhas do Rei de Castela, onde chegou em 1492 Cristóvão Colombo, e tem já o Brasil, uma vasta parte do Brasil, que tinha sido apenas descoberto em 1500. E, portanto, o mundo, de algum modo, foi ganhando uma representação. De algum modo, os portugueses iam proporcionando conhecimento do mundo que não era apenas geográfico. Era também novas espécies, minerais, animais, vegetais, novos povos, novas culturas. Por outras palavras, era mesmo descobrimento. Com certeza recíproco, porque se descobrimos alguém descobre-nos também a nós, mas isso parece-me a mim óbvio. E há cartas do grande mar oceano, como se dizia, feitas por portugueses, por exemplo, este Pedro Reinel, está assinado ao contrário da anterior Cantino, tem a ver com a posse e não com a autoria, ou este Atlas de Miller, que de 1519 já mostra o interior, boa parte já do interior do Brasil. Mas há o famoso rinoceronte que o Alberto Stiurra pintou sem nunca o ter visto, o animal que o Dom Manuel oferece ao Papa e que, enfim, ele naufragou e foi preciso recuperá-lo do largo da costa italiana para oferecer ao Papa. Parece que havia um obstáculo. Então a palavra descobrimentos aparece, tem um étimo latino, aparece pela primeira vez em português no ano de 1484. Há um historiador inglês, David Woodard, que tem isto num livro. Portanto, isto aqui não tem nada de patriotismo nem de nacionalismo. Há um historiador inglês, num livro recente, A Invenção da Ciência, diz que a palavra descobrimentos foi, de algum modo, ele analisou, porque os livros estão hoje, dessa época, quase todos digitalizados. Ele andou a ver sistematicamente onde é que a palavra descoberta ou parecida aparecia e ele descobriu que a palavra descobrimento é portuguesa, é dita pela primeira vez, escrita pela primeira vez em 1484. Reparem, a discovery em inglês só aparece em forma escrita em 1554. Vejam a distância enorme que há entre os descobrimentos portugueses e ingleses, a descoberta portuguesa e inglesa. A descoberta da América, com certeza, como eu já disse, de 1492, depois do rei João II ter recusado a proposta, por boas razões. Em título de livro, a primeira vez que a palavra descobrimento existe, e portanto é por isso que eu uso a palavra descobrimento, porque aparece, está no original. Também se usava a palavra achamento. Foi do cronista Fernando Lopes Castanhedas, que está a Descobrimento e Conquista da Índia. Um livro tão importante que não demorou muito a ser trazido em várias línguas.
de 1551. Em título de livro, a palavra descobrimento ou correspondente italiano só aparece em 1552, em francês em 1553, em espanhol em 1554. Vejam como os povos, digamos ali latinos, receberam imediatamente a palavra. Em inglês demorou um bocadinho, 1553, e só em alemão, em 1613. Vejam lá o atraso com que o descobrimento chegou à Alemanha. As descobertas eram extraordinárias. Por exemplo, havia gente no Equador. Não se pensa, e os portugueses chegaram ao Equador para 1465. Nunca se pensou que era possível viver em sítio tão quente. Havia indígenas, e mais do que isso, havia terra e gente nos antípodes de terras conhecidas. Por exemplo, o Brasil está quase nos antípodes da Indonésia. Quando o Brasil é descoberto em 1500, não seria muito difícil que percebesse que a Terra era um globo. E isso já se sabe desde o tempo dos gregos antigos, já foi medido por Eratóstenes, o raio da Terra. Não era muito difícil ver que do outro lado, terra habitada, havia terra também habitada. Isso era um problema até teológico. Será que os filhos, poderiam existir filhos de Adão do outro lado do mundo? Não teriam eles a cabeça virada ao contrário? O padre António Vieira, no sermão de domingo do Advento, eu não posso deixar de mais uma vez felicitar o José Eduardo Franco por a obra monumental que são os obras completas de Padre António. Quando eu quero citações do Padre António Vieira, eu sei onde ir. Portanto, a citação é autêntica, isto foi tudo feito, digamos, de um modo corretíssimo. Diz ele, nenhuma coisa houve mais assentada na antiguidade que ser inabitável a zona tórrida. E as razões com que os filósofos o provavam eram, ao parecer, tão evidentes que ninguém havia que o negasse. Descobriram finalmente os pilotos e marinheiros portugueses as costas da África e da América e souberam mais e filosofaram melhor sobre um só dia de vista que todos os sábios e filósofos do mundo em 5.000 anos de especulação. De modo que se houver aqui alguém que esteja com problemas de autoestima, e no país vemos muitas vezes problemas de autoestima, se faz favor, leiam este parágrafo. Souberam mais e filosofaram melhor sobre um só dia de vista que todos cá está o valor da experiência, o valor da observação. Dom João III. Dom João III é um rei, enfim, outros também foram, mas é um rei importante na história de Portugal, porque é o rei, entre outras coisas, que de algum modo recebe os jesuítas. E a ordem que nasceu em Paris, ligada à Universidade de Paris, Santiago de Loyola, mas é reconhecida pelo Papa em 1540. E não demorou nada, nesse mesmo ano, chegar a Portugal, com dois jesuítas, um português, Simão Rodrigues, e o outro, São Francisco Xavier, que ia, de facto, foi para a China, para o Japão, para esses sítios, e morreu lá. Os primeiros colégios jesuítas do mundo são em Portugal. O Colégio de Jesus em Coimbra, é de 1542, e há um outro colégio em Coimbra que aparece pouco depois e que foi entregue aos jesuítas a seguir em 1555, formando um grande complexo pedagógico. Era uma espécie de escola pré-universitária, só se podia ir para a universidade depois de ter feito aqui, saber o seu latim, saber aqui, digamos, as bases. Este é o Colégio de Jesus, onde, enfim, dando um salto no tempo, se ensinava a geometria de Euclides, porque foram encontrados azulejos, que muito provavelmente vão neste colégio. Não estão os azulejos todos, estão só alguns, são do século XVII ou XVIII. E, portanto, estas escolas eram também escolas de ciência. Não seria a componente principal, mas o Euclides, por exemplo, era lá ensinado. Tal como num colégio que nasceu na mesma altura, que é o Colégio Santo Antão, onde durante muito tempo funcionou uma escola global, uma escola internacional, com professores e alunos estrangeiros. Alguns professores eram estrangeiros. A aula da esfera, enfim, que foi aqui muito perto, onde é hoje o Hospital São José, e onde há também azulejos com motivos de ciência. Então, Pedro Nunes, talvez a melhor maneira de descrever a relevância mundial de Pedro Nunes, ele vive no tempo é contemporâneo de Copérnico. O livro de Copérnico é de 1543. Ele conhecia e tinha o livro de Copérnico, só não podia, na visão da cristandade da altura, concordar com Copérnico. Portanto, ele recusou a visão heliocêntrica
mas foi um sábio importantíssimo da época. Para se perceber quão importante foi, várias décadas depois dele ter falecido, há um autor alemão, Johannes de Luxemburg, que escreve um livro, Álgebra Nova, que tem os maiores matemáticos, que pensa os maiores matemáticos de sempre ali na capa do livro. E repara, o que em cima está Euclides, o grego, e em baixo está Petrus Nonius, o lusitano. E, portanto, um alemão, um matemático alemão, faz um livro de matemática e diz que dois dos maiores é um grego e um português. Este autor alemão, enfim, não deve saber agora das confusões que houve com financeiras de Portugal e da Grécia. E, portanto, quando dizem que os portugueses não são bons em contas, é preciso ver a vénia que os alemães na altura nos faziam. O globo. Pedro Nunes, usando a geometria, tentou resolver este problema e resolveu, embora não possuísse ainda aquilo que chamamos hoje de cálculo infinitesimal. O problema é este: que linha é que descreve um navio que tem o leme preso, quer dizer, que tem um rumo sempre fixo. Ele descobriu que, e é preciso ter uma visão global para perceber isto. É um problema de matemática mas é motivado pela vida no mar. A linha chama-se loxodrómica, mas o nome apareceu depois, mas é uma espécie de linha em espiral sobre a esfera que se prolonga indefinidamente, acabando num dos polos. E é muito interessante que ele estudou as propriedades desta linha, interessante-se por questões que são puramente matemáticas, a partir de uma motivação que era marítima. O Pedro Nunes nunca examinava os pilotos, ele foi cosmógrafo mor do reino, mas não navegou. Tanto quanto se sabe, nunca entrou num barco. Um dos instrumentos que ele criou chama-se Nonius. E é curioso que grandes autores da Revolução Científica, um é o Tycho Brahe, dinamarquês, que é o último grande astrónomo sem telescópio. E este, o seu discípulo, o seu herdeiro, o alemão Johannes Kepler, no seu livro maior, que é uma compilação de dados chamada Tabelas Rudolfinas, inclui este quadrante que ali estão a ver, com várias escalas, e o Nonius é precisamente isso, a sobreposição de várias escalas, para se poder fazer uma leitura mais correta. Por outras palavras, o Nonius de Pedro Nunes aparece nos livros maiores de ciência dos autores da Revolução Científica. Para percebermos melhor como na altura já havia, circulação de pessoas, e a ciência exige a circulação de pessoas, aquele que é considerado o maior astrónomo entre o Copérnico e o Galileu, alguém que não acompanhou também, que tal como Pedro não acompanhou as posições de Copérnico, mas que ficou muito interessado pelo Galileu, que o procurou em Roma quando tinha 18 anos, porque o Cristóvão Colombo, que vou falar dele, era o maior matemático da altura, foi o diretor do chamado Colégio Romano, que era a escola central dos jesuítas, abaixo da rede de escolas dos jesuítas. E apareceu lá com problemas matemáticos resolvidos o jovem Galileu, ele encorajou. Mais tarde haveria ainda de assistir às primeiras observações feitas com o telescópio. Este homem passou por Coimbra, esteve no Colégio das Artes. Passou numa idade bastante jovem, entre os 14 e 18 anos, mas fez o curso de preparação em Coimbra. Portanto, um alemão da Baviera era mandado a estudar para Portugal e depois não foi aluno do Pedro Nunes, mas foi anterior, mas ele deve ter ouvido falar da fama de Pedro Nunes. Ele é em grande parte responsável pela disseminação internacional de Pedro Nunes, porque nas obras matemáticas do Claro, o Pedro Nunes é bastante citado. Um outro cientista, mas mais conhecido como homem de Estado, devia ser mais conhecido como cientista, mas é mais conhecido, é Dom João de Castro, que pode ser considerado discípulo de Pedro Nunes, no sentido em que Pedro Nunes estava na corte e Dom João de Castro também, e transmitiu-lhe alguns conhecimentos, ainda que de forma informal, não é Dom João de Castro não é universitário, mas este homem fez 2 vezes o percurso de Lisboa até Goa, que demorava quase 6 meses, e nesse percurso fez um conjunto impressionante de observações de todo o tipo, que são, sem qualquer dúvida, científicas. As correntes, a meteorologia, digamos, a declinação, que ele tentava saber se era possível saber a longitude através da declinação magnética, a diferença entre o norte geográfico e o norte magnético. A resposta é negativa, mas ele porfiou. E fazendo
topografia. Eu estive à frente da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e uma das coisas que mais me orgulho é ter guardado este livro, que é um dos 3 roteiros, é o único que está, digamos, que mostra esta abundância de representação das costas da Índia, e é um manuscrito. E, portanto, o Dom João de Castro fomentou, digamos, é uma espécie de Google do século XVI. Fomentou, Google Maps do século XVI, um Google Maps do século XVI. Fomentou, digamos, estes documentos que são únicos. Estes são barcos portugueses, neste caso, ao largo de uma povoação da Índia. E isto é outra povoação. Reparem que estas povoações não são muito diferentes de povoações portuguesas. É muito curioso. Nós, quase com a ampliação, conseguimos ver os castelos, as bandeiras, conseguimos ver tudo. Contemporâneo de Pedro Nunes e Dom João de Castro portanto, Dom João de Castro pode ser considerado o primeiro geofísico global. Ele tentou estudar o magnetismo global, ele percebeu, por exemplo, o cabo das agulhas no sul da África, que ficava, digamos, a bússola ficava perturbada. Fez, de algum modo, um reconhecimento de uma grande parte do globo. E Garcia Dorta é da mesma época. Tal como Pedro Nunes era cristão novo. E tal como Pedro Nunes escondeu a sua condição de cristão novo. Já se tinha começado no tempo de Dom Manuel, digamos, a perseguição aos judeus. Ora, vejam a data dele, em 1508, e em 1563 é então o autor deste livro notável. Este livro é notável e está escolhido nas obras pioneiras da cultura portuguesa, porque que este livro é notável? Este livro já está escrito em português. Não é normal um livro de ciência do século XVI ser escrito em português. É o primeiro livro escrito de raiz em português de ciência. 1563. Depois, ele examina plantas que cá não existem, plantas do Oriente, e reconhece as virtudes medicinais delas. Portanto, tem um interesse também, digamos, não é apenas a curiosidade, tem um interesse prático de cura de doenças. E depois, tem cá o espírito da ciência, todo. 1563. Lembremos que o Galileu só viria fazer as suas observações de telescópio em 1609. E estamos a falar de 1563. Décadas antes. Ele diz, tal como o Galileu, pouco depois, décadas depois, vai dizer que não se intimidava com Aristóteles, ele não punha medo com Dioscórides, o grande grego da botânica, da farmácia, nem com Galeno, o grande médico romano. Porque não é dizer se não é verdade e o que sei. Não é dizer se não é verdade. Nesta época de fake news e de verdades alternativas, é bom fazer ressoar a frase de Garcia Dorta. E o modo como ele foi pioneiro. E esta outra frase, no mesmo livro, de absoluta confiança na ciência, o que não sabemos hoje, amanhã saberemos. É uma espécie de profissão de fé justificável, porque o tempo tem revelado que é assim. O que não sabemos hoje, amanhã saberemos. É isso que faz mover a ciência. E outra particular deste livro é que os primeiros versos de Luís de Camões impressos, ainda antes dos Lusíadas, são um prefácio desse livro, esse Colóquio dos Símbolos, e que faz um elogio ao autor. Eles deviam ser amigos, estavam em Goa os dois. Elogia a horta por Camões, e ele diz o fruto daquela horta onde florescem plantas novas que todos não conhecem. Olhai que em vossos anos produz morte e signo várias ervas dos campos rosantes, as quais aquelas doutas portérias, Medeia e Circe, nunca conheceram, pois que as leis da mágica chegaram. Isto é notável, porque ele diz que vamos chamar estas são personagens mitológicas da antiguidade, são uma espécie de feiticeiras, faziam todo o tipo de truques, vamos chamar assim, mas os portugueses conseguiam ainda fazer truques maiores, excediam as leis da mágica, usando o que é o conhecimento do mundo natural, que conseguia fazer também curas que pareceriam milagrosas, não fosse o facto de serem naturais. Enfim, vou passar rapidamente o facto de ele ter feito um auto de fé post-mortem, porque a família soube-se que era judeu já depois de ele ter falecido. Mas é melhor, como diria o Cavaleiro de Oliveira, mais tarde, é melhor depois de morto que antes de morto. Quando disseram em Londres ao Cavaleiro de Oliveira que tinha sido incinerado em esfinge no dia anterior aqui no Rocio, ele respondeu: ontem? Nunca tive tanto frio na vida. Um humor notável. Amado Lusitano é outro judeu da mesma época,
que ainda antes da Inquisição surgirem cá, em 1536, um bocadinho antes, ele vai para o estrangeiro. Vai primeiro para Antuérpia e depois vai para a Itália, depois há de ir, digamos, para o Império Turco, e é o autor das curas, Centúria de Curas Medicinais, e assistiu muita gente notável. E é, de facto, um autor interessante. Para o caráter global, temos um português a fazer medicina ao mais alto nível nos melhores sítios do mundo. E a ciência é isto, porque o conhecimento não é apenas local. Na ciência, o local cruza-se com o global e só faz sentido se houver essa troca. Galileu, então. Portugal vai desempenhar um papel, para mim, é o maior de todos na globalização da ciência, que é o facto de o Galileu ter, de algum modo, usado o telescópio para ver o que nunca ninguém tinha visto, as montanhas da Lua, os satélites de Júpiter, as manchas do Sol, coisas que ninguém tinha visto, e passado, não chegou a meia dúzia de anos, já o telescópio era aqui feito, na Aula da Esfera, no Colégio Santo Antão, por jesuítas internacionais. De algum modo nós recebemos aqui a revolução científica quase imediatamente. Demorar alguns anos não é muito na época, mas mais do que isso, transferimos imediatamente para a China. E isso é notável. Há um padre jesuíta, Manuel Dias, e na história global de Portugal, que eu, José Paiva e José Eduardo Franco fizemos, eu escrevi um artigo que chama a atenção para isto. No ano de 1614, o livro sai em 1615, em 1614 ele estava a escrever o livro. Em 1614, as observações de Galileu já eram conhecidas na China. E estamos a falar, portanto, de 5, 6 anos de diferença. E o método científico funcionava na China também como aqui. Por outras palavras, os astrónomos, digamos, com o método, vamos chamar assim, ocidental, conseguiam fazer previsões astronómicas melhores que a astrologia chinesa. Tanto assim foi que já os jesuítas estavam banidos de Portugal, mas continuavam a assessorar o imperador da China para várias coisas, não só previsões de factos astronómicos, mas estabelecimento de calendário e tudo isso. Havia o que eles chamavam o Tribunal das Matemáticas, que é um nome delicioso. Tribunal das Matemáticas. Isto são as representações da Lua do Galileu. Então, os jesuítas contemporâneos de Galileu que passaram por Portugal, o italiano Giovanni Lembo, outro italiano, Cristoforo Borri, que também ensinou não só em Lisboa, mas em Coimbra, e em Coimbra fez a primeira observação documentada da Lua com o telescópio, publicada em livro, é uma Lua vista em Coimbra, e este homem também foi ao Oriente, esteve no Vietnã, onde também fez observações, na altura chamado Cochichins. Este é o livro que inclui a Lua de Coimbra. A figura notável do processo de trocas com a China é o padre italiano Matteo Ricci, que aprendeu português em Coimbra e que vai ter um papel de... Ele vai levar, digamos, o Euclides, o Aristóteles, tudo para a China e vai fazer a tradução em mandarim dessas coisas todas. Eu tive uma grande surpresa na vida, já tive várias surpresas na vida, mas uma das maiores que eu tive foi que depois de ter publicado este livro, que faço um apanhado da história da ciência em Portugal, já tinham passado vários anos, depois que apareceu este livro em português, teve uma mensagem que veio da China que eles queriam publicar em mandarim. E o livro, compraram os direitos, o livro vai ser publicado em breve em mandarim. E estas histórias, enfim, resumidamente, são contadas neste livro. Valorizo esse intercâmbio que houve com o Oriente. Portanto, isto é uma espécie de ponto alto, não sendo português, mas passou por aqui. Porquê? Porque o único sítio para poder ir para Cantão, para o Porto de Cantão, ou mais tarde para o Japão, para Nagasaki, o único sítio era pelo Porto de Lisboa. E, portanto, era uma espécie de hub, como se diz hoje, uma espécie de hub para ir para o outro lado. Então, mais rapidamente, o Observatório de Pequim foi um domínio dos jesuítas, ainda hoje, já lá tive, né? Perto da Praça Tiananmen, este antigo observatório. Dando um salto no tempo, muito rapidamente passo por cima da história de Bartolomeu de Gusmão, mas que é uma história muito curiosa, que se passou também aqui perto, no Paço Real, destruído pelo terremoto. Um jovem estudante de Coimbra, a representação é do século XIX, não é realista, mas um jovem estudante de Coimbra, tinha 22 anos,
O rei nem isso tinha, o rei tinha cerca de 20 anos, Dom João V, e que é muito curioso. Deixam que ele faça uma demonstração de um protótipo que era um pequeno balão, e funcionou. Há relatos fidedignos que funcionou dentro de portas, não há nenhum relato que tenha funcionado a passarola fora de portas, mas este é, digamos, um projeto que demoraria décadas, 6, 7 décadas a ser repetido em França, primeiro fora de portas, primeiro não tripulado e depois tripulados. Os meus balões são do final do século XVIII. Este é, digamos, a passarola, de algum modo, fantasiosa. Eu garanto que sou físico e garanto que isto não pode voar. Isto não pode voar. Um marco também, agora estou no século XVIII. Estou no período que é um período também importante de luz da história portuguesa, um período que eu vou enfatizar para terminar. Um sítio importante da ciência portuguesa foi, isto não é suficientemente conhecido, o que é hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Palácio Nacional. Aquilo foi um colégio dos oratorianos. E enfim, perante algum declínio que também aconteceu nos jesuítas, já no tempo de Dom João V, os oratorianos vieram ocupar o lugar deles na pedagogia. E eles fazem aqui, ainda no tempo de Dom João V, aliás, o Dom João V é generoso para com os oratorianos, fazem aqui uma aula experimental de física, em que a física já é, aliás, o jovem rei Dom José ainda vai ver essas aulas, quando tinha acabado de se entronizar. E era a ciência de Galileu e Newton, com instrumentos para fazer experiências. Portanto, a ciência moderna apareceu aqui muito antes, estamos a falar da década de 40 para 50, do século XVIII. E, portanto, estamos muito antes ainda da reforma pombalina de 1772. Portanto, quando o Marquês diz que vai inaugurar a nova ciência em Coimbra, é preciso pôr algum grau de sal nisto. Porque, primeiro, houve, de facto, aqui ciências experimentais, e havia um observador astronómico, a observação dos céus e isso tudo. E ele, tendo expulsado os jesuítas e perseguido os oratorianos, alguns dos padres oratorianos aqui ativos foram-se embora, foram para o exílio. A ordem não foi extinta, mas foram também perseguidos. De algum modo, testava acabar com uma coisa para fazer outra, dizendo que era ele. E portanto, reparem a diferença de datas entre 1845 1745 e 1772, aí 3 décadas de intervalo. E, de facto, isto é a cozinha do Palácio da Sociedade. Os azulejos são sítios de aprendizagem. Um dos padres mais distintos é o autor do primeiro livro de física escrito em português, que é chamado Criação Filosófica, o que explica o meu título de Física Divertida. Filosofia é a ciência da criação divertida, e, portanto, tinha em quem me inspirar para esse título provocante. Portanto, um padre faz uma obra enciclopédica, um padre luterano, faz uma obra enciclopédica que demorou, reparem, a Criação Filosófica foi publicada em 10 volumes entre 1751 e 1800. Este é o último volume, é o 10º. Isto corresponde ao espírito da enciclopédia, começa com a física e acaba com a moral e os costumes. Para que se consegue chegar a 10 volumes da física até à moral e aos costumes, só um personagem que o padre Teodoro de Almeida conseguia. E este livro teve um êxito enorme, teve sucessivas edições, incluindo traduções em espanhol, por exemplo, que foram para o México. Por outras palavras, este homem que foi exilado, teve exilado no tempo de Pombal, teve 10 anos exilado em Espanha, principalmente em França, depois volta, depois da viradeira, e vai fazer o discurso, já velho, mas vai fazer o discurso na primeira sessão da Academia das Ciências de Lisboa, em 1779, e é muito curioso que ele vai dizer o pior possível do Marquês, o que se justificava porque tinha sido responsável, digamos, pelo seu banimento. E os apaniguados do Marquês que ainda existiam não gostaram nada, em particular de um passo em que ele comparava Portugal com o Reino de Marrocos, que era uma comparação que... Ora bem, o Marquês de Pombal é uma figura polémica, naturalmente, mas é uma figura da qual temos de falar. O nome dele está associado ao terremoto e, de facto, a geofísica, já falei de Dom João de Castro na geofísica, mas a geofísica dos terremotos, quer dizer, a seismologia mundial, de algum modo, nasce aqui, porque é a primeira vez que uma grande cidade ocidental era destruída. Uma coisa nunca vista, um grande tsunami, um tremor de terra de uma violência, digamos, enorme. E o que é que ele faz,
além de pôr ordem na cidade. O que ele faz é fazer um inquérito aos padres das paróquias, pedindo-lhe quais são os estragos que tinha havido. E é com base nesses relatos minuciosos que hoje conseguimos saber, não havia sismógrafo, na altura, são só do século XIX, como é sismógrafo. É com base nisso que sabemos a amplitude do sismo, com base nessa descrição exaustiva. Portanto, ele mandou compilar dados. Isto é uma atitude científica. Como, de algum modo, o sismo impressionou toda a gente e também é um grande abalo em tudo, na teologia, enfim, na própria filosofia. Grandes filósofos como Kant, o Voltaire, o Rousseau, mais tarde o Goethe, escreveram sobre os terremotos, e um dos primeiros tratados sobre terremotos foi escrito aqui por um português, aqui José Pereira Mendonça, e impresso pouco depois em Lisboa. E, portanto, embora por razões involuntárias, as forças da natureza, os atos de Deus, como se dizia, mas Portugal foi, de algum modo, digamos, forneceu ao mundo, digamos, a chave para começar a estudar os fenómenos meteorológicos. Então a reforma pombalina em Coimbra, ele manda, estávamos na altura em que estava a emergir a química, como ciência experimental. Lembramos que o Lavoisier é guilhotinado da Revolução Francesa, não por causa, evidentemente, da química, mas estava associado à Farm General do antigo regime, que era o sítio, digamos, dos cobradores de impostos. E já na altura havia alguma aversão aos cobradores de impostos. E, portanto, o Laboratório Químico é um dos primeiros sítios do mundo, por isso é que estou a falar de história global, em que é construído de raiz para o ensino e a investigação em química. E já é a nova química que aqui está. Já é a química de Lavoisier. Na altura em que ela estava a ser feita. E isso é notável. Um homem que trabalhou aqui foi um brasileiro, José Bonifácio da Silva, que fez uma grande viagem ao longo de vários anos pela Europa, fez uma espécie de round tour científico. Bonifácio da Silva encontrou na Suécia um minério que continha o lítio. Foi descoberto o lítio no minério sueco por um luso-brasileiro. Claro, hoje sabemos que ele escusava ter ido à Suécia, que há muitos minérios de lítio em Portugal, porque ela é o 6º produtor, pelo menos tem mais reservas de lítio do mundo, e portanto ele podia ter olhado melhor para aqui. Vieram sábios italianos, portanto não eram só portugueses que iam para fora e que vinham, eram também italianos, vieram de uma antiga universidade de Pádua. Dalabella foi o primeiro mestre de Física, e há um gabinete de Física extraordinário na Universidade de Coimbra. Isto é uma coroa magnética, tem um magneto lá dentro, foi oferecida pelo Imperador da China ao rei D. João V, um presente científico, um presente que foi dado por um médico judeu formado em Coimbra, mas teve de emigrar para a Inglaterra e a Escócia. Foi Jacob Cassel, manda o primeiro microscópio para Portugal, ainda lá se conserva, pode lá ser visto. Depois há outro mestre italiano, Vandelli, que faz um gabinete de História Natural, que também é uma joia do Museu da Ciência de Coimbra. O Jardim Botânico, não sendo o primeiro Jardim Botânico em Portugal, o primeiro da ajuda, mas esse para a criação dos infantes, este é para estudar as plantas medicinais, imitando o que tinha sido feito em Pádua, e isto é uma coisa extraordinária. Então, acelerando, outro brasileiro, o luso-brasileiro Santo Rodrigues Ferreira, faz durante muito tempo, reparem, estamos a falar de quase 10 anos, uma viagem filosófica pelo Amazonas, em que, não tendo fotografia, leva desenhadores para representar espécies, recolhe material etnográfico e de história natural que está nos museus de Lisboa e Coimbra. De Lisboa, infelizmente, houve uma parte que ardeu, mas ainda houve a invasão francesa que levou algumas coisas para Paris. E há este português notável, formado em Direito em Coimbra, mas que se interessava por invenções, Bento Moura, Portugal, que andou vários anos, no tempo do Marquês, na Europa, a ver obras públicas, canais, coisas desse género. E o que é que acontece? Ele descreve uma máquina a vapor, uma comunicação à Cidade Real de Londres, em inglês. A comunicação é apresentada por um engenheiro, John Smithon, que é um dos inventores da locomotiva, de Moura of Portugal, Fellow of the Royal Society, described by Mr. Smithon. Engine for raising water by fire. Isso é engraçadíssimo, porque há um português que faz um invento de uma nova máquina a vapor. O Dom João V chegou a ver o protótipo dessa coisa. O que é certo é que ele quando volta a Portugal é apanhado na questão dos Távoras e vai metido na prisão da Junqueira, em Alcântara, onde ele vai apodrecer. Por outras palavras, ele morre na prisão.
deixando escritos que depois foram recolhidos sobre eventos no reino. Isto é a prisão das Junqueiras. Isto é um livro muito póstumo, que a Imprensa da Cidade de Coimbra depois publica. Então, a Academia de Ciências de Lisboa é muito tardia relativamente a outras academias. Por exemplo, a Academia Real de Londres, a Royal Society, é de 1660, e a rainha era a Catarina de Bragança, a mulher do Carlos II. No século XIX, bem, é um século que não é muito de grande desenvolvimento no mundo, devido à ciência e tecnologia, mas não é de grande desenvolvimento em Portugal, porque houve as invasões francesas, houve a guerra civil, houve problemas económicos graves, houve, digamos, a monarquia constitucional teve muitos problemas, mas de qualquer modo apareceram novas escolas em resposta à Revolução Liberal. De algum modo, estas escolas politécnicas são a resposta às novas necessidades de uma nova população, em parte abortezada, onde há o Museu Nacional, onde há a Química, um professor que veio de França, português que veio de França, que estudou em França, que é a Academia Politécnica do Porto, onde já era a teoria do centro. No século XIX há um papel de Portugal, o papel global que Portugal desempenha, que é um papel muito importante. Quando é inventado o telégrafo, primeiro com fios, fazem-se linhas, cabos, a atravessar o mundo. Isto é um mapa alemão de 1891 que mostra as principais linhas de telégrafo. Veja que a ligação da Europa para a América do Norte vai ali da Irlanda, mas para a América do Sul vai de Portugal, passando pela Madeira. O que significa, aliás, há um físico famoso, Lord Kelvin, que faz a instalação e que se apaixona pela filha do cônsul inglês, na Madeira. E, portanto, Portugal tem aqui um papel devido à sua posição geográfica. Estamos numa altura em que as comunicações vão unir o mundo e Portugal é, digamos, um lugar importante. E Portugal também desempenha um papel porque na altura em que surge agora a meteorologia, que é preciso saber o tempo que faz aqui, depende do tempo que faz ali, o sistema atmosférico é global. A mesma coisa para o sistema magnético, o campo magnético da Terra. Então, há uma rede de observatórios em todo o mundo, dos quais os mais antigos registros são feitos em Portugal. A descoberta do raio-x chega muito rapidamente no final do século XIX a Portugal. Porquê? Porque já havia meios de circulação como o telégrafo, etc., que forneciam as notícias, e a descoberta da Alemanha em 2 meses era feita em Coimbra, por este meu ano passado. Eu, porque ocupava a cadeira de Física. Porque é que sabia a Física na altura? Servia para ensinar os alunos de Medicina. Quem era o aluno de Medicina que lá estava? Egas Muniz. É interessantíssimo que Egas Muniz tenha visto nas suas aulas uma descoberta científica pioneira, e ele haveria de desenvolver a geografia cerebral usando o raio-x. Bem, poderia falar do século XX, mas referências muito curtas. Primeiro, para questões de saúde, destaco aqui o nome de Ricardo Jorge, porque ele fez a aprendizagem em França com Charcot, neurologia, mas depois dedicou-se à saúde pública. Infelizmente, teve um problema com a peste negra do Porto, de 1899, e veio para Lisboa, onde fez o Instituto Nacional de Higiene, que é hoje o Instituto Ricardo Jorge. A República traz universidades, mas já lá existiam as escolas, era com base nas escolas politécnicas. Mas de raiz aparece o Instituto Superior Técnico a imitar, criado por este senhor, Alfredo Bensaúde, a imitar as grandes escolas alemãs. Cá está, globalização mais uma vez, é o modelo alemão que aparece para o técnico. Ele, aliás, falava alemão, tinha toda a cultura alemã. Um matemático do Porto que ajudou muito a internacionalizar a matemática portuguesa foi Francisco Gomes Teixeira. Uma pequena nota anedótica apenas para dizer que o Einstein passou por Portugal em 1925, andou por aí, foi ao Castelo de São Jorge, foi aos Jerónimos, etc. Mais tarde não, um bocadinho antes, tinha sido confirmada a sua teoria da relatividade geral num sítio que na altura era uma colónia portuguesa, na Ilha do Príncipe, no sítio onde um astrónomo inglês, Eddington, fez as experiências que haviam, as observações, que haviam de levar o Einstein para a glória, para passar a Isaac Newton. Há diários de viagem que estão publicados, diários de viagem, e ele fala de Lisboa, dizendo que o que mais impressionou em Lisboa foram as vendedoras de peixes, as varinas,
vendedora de peixe, fotografada com um cesto de peixe na cabeça, gesto orgulhoso e maroto. Portanto, maroto foi o Einstein, que tinha uma máquina fotográfica, não sabemos onde estão as fotografias, mas tirou fotografias a mulheres. E foi, mais tarde, no Rio de Janeiro, foi dizer, no Copacabana Plaza, são mulheres de uma elegância que me fez parar muitas vezes para as admirar. Portanto, já sabemos o que é que Portugal impressionou aquele gênio. No Rio de Janeiro, estava lá a ouvir a conferência da Einstein, o anti-Einstein em Coutinho, comemorámos no ano passado a travessia aérea, e de facto é um nome famoso, mas é um nome que puramente newtoniano. Ele existiu mais que outro, faz parte daquelas pessoas que existiam polémica por causa disso. No século XX, mais uma vez, a locação geográfica de Portugal. Na altura em que há uma rede de meteorologia, agora já usando a TSF, sem fios para mandar as informações, que é preciso uma rede para tratar não só de grandes viagens, mas como viagens aéreas, fundamental para as viagens aéreas é saber a meteorologia. Era preciso, quem termina o tempo na Europa é Portugal, utiliza com os Açores. O que é que os grandes meteorologistas da Europa disseram? Disseram que tinha de haver ali um observatório nos Açores. O Observatório de Faial foi criado a partir de um modelo pré-existente em 1901, mas só ficou operacional em 1929. E o presidente do Congresso Meteorológico Internacional em Copenhague em 1929 referiu o grande serviço prestado à ciência por Portugal, que era um dos agentes mais importantes em prol do progresso da meteorologia no século XX. E, portanto, reparem mais uma vez a posição de Portugal, que é o país da Europa mais próximo, não está, mas por baixo do anticiclone dos Açores. Egas Mir recebe o único Prémio Nobel Português na área das ciências e uma palavra para falar daqueles cientistas que não conseguiam trabalhar em Portugal. Um deles é Horácio Quintanilha, que andou por França, depois foi para Moçambique, no tempo de Salazar, e como ele há vários outros. Por outras palavras, a ciência não foi vista com muito bons olhos naquela época, e se tivesse sido, podiam ter fixado aqui a residência a alguns refugiados de guerra, cientistas judeus, a maior parte, que tiveram de sair daqui à pressa e ir para os Estados Unidos, indo para... não tinham visto sequer, além do temporário de permanência. Eles não puderam ficar aqui. Houve alunos de grandes físicos do Heisenberg que podiam ter estabelecido aqui a nova ciência e vieram a outros países anunciar, na América do Norte e do Sul. A Fundação Gulbenkian a desempenhar um papel também importante, porque é um arménio que se fixa aqui, como todos sabem, e vai ajudar, digamos, a mudar o país. Ainda hoje, embora não tenha um papel, eu tive uma bolsa da Gulbenkian, não faço doutoramento lá fora, e portanto não posso deixar de referir a Gulbenkian nesta parte que chega ao fim. Com a Revolução do 25 de Abril, eu estava lá e vi, se me perguntando onde é que eu estava numa aula do primeiro ano de Física, era uma aula de Matemática até, e a certa altura não houve mais aula, portanto a Revolução interrompeu a aula, na Universidade de Coimbra, mas eu simbolizo estes tempos mais recentes com a ação de Zé Maria Negai, que aqui está muito pequenino, muito jovem, com uma criança ao colo, em 1985, ainda Portugal não tinha entrado na União Europeia. Aliás, a cerimónia de Jerónimos foi em 85, 12 de junho, se é a data, 12 de junho de 1912. E está aqui Maria Negai e a meia dúzia de pessoas que fizeram a entrada de Portugal no CERN. A partir daí estamos na Comunidade das Nações, apresentar outras organizações, a História do Grupo Sul, mas é das organizações, estamos em todo o lado da rede mundial, a ciência é internacional, Portugal está lá. Claro que a ciência podia ser muito mais apoiada em Portugal, mas isso era para uma outra conferência e por essa ainda não me convidaram. Muito obrigado pela vossa atenção.